Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Assisti o programa do dia 23 de julho de 2011 e o senhor falou sobre estabilidade emocional e perdão. Existe uma receita exata para se conquistar isso, visto que o mundo nos conturba a todo momento? Não, minha filha, não existe nenhuma fórmula mágica para a gente assumir essa estabilidade emocional, né? E é interessante porque a estabilidade emocional ela é conquistada todos os dias, ninguém está pronto. O que é a estabilidade emocional? É a nossa capacidade de agir com serenidade diante dos problemas da vida. Já se falou muito de inteligência emocional, já se falou muito dessa capacidade humana de administrar dificuldades. Às vezes a pessoa tem muita capacidade intelectual, ela é muito inteligente, mas quando ela precisa viver uma dificuldade, uma perda, ela não sabe usar essa inteligência para ajudá-la a seu favor, para que ela possa enfrentar aquela perda. É aí que foi feita justamente essa distinção de inteligência cognitiva, que é essa que nos dá condições de fazer contas, de elaborar um teorema, de compreendê-lo, né? De escrever um texto, de perceber a lógica de um discurso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma outra inteligência, que é a capacidade de amar, que é a capacidade de perdoar. E é muito interessante a gente falar de inteligência emocional, compreendendo-a como uma capacidade humana de lidar com as dificuldades da vida. Essa eu acredito, a inteligência cognitiva, essa que a gente desenvolve a partir da idade da razão, quando você entra na escola, né, e vai crescendo ali, até você fazer uma faculdade, um doutorado, ou então não. Existem pessoas muito inteligentes que nunca foram para a escola, mas desenvolveram, aprenderam um ofício, trabalham muito bem, são capazes de compreender rapidamente um assunto, dar uma opinião sobre aquilo, ter uma opinião sobre aquele determinado assunto, sem nunca ter estudado. Desenvolveu essa inteligência de outras formas, porque o que a escola faz? Ela ajuda a criança através de problemas, né? Que é muito interessante isso. Como é que a criança desenvolve a inteligência? É através de facilidades? Não, é através de problemas. A professora vai propor problemas e as crianças, claro, problemas que estejam de acordo com aquela faixa etária, e as crianças vão encontrar uma solução para ela. E assim você vai tendo esse amadurecimento cerebral, que nós chamamos de inteligência. A vida espiritual, ela vai nos ajudar a desenvolver essa inteligência emocional. Porque Jesus nos ensina isso o tempo todo. Tá lá, os apóstolos estão ao redor de Jesus e perguntam para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofenderam? Mas Jesus vai dar uma resposta sábia: 7 vezes 7, 70 vezes 7. Como quem diz, infinitas vezes. Você não tem limite para o perdão, porque o 7 na Sagrada Escritura quer dizer isso, o infinito. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a aprender dele um jeito de ser, um jeito de pensar que repercute diretamente no seu jeito de ser. Quando eu falo de jeito de ser, eu estou falando de inteligência emocional, que é a minha capacidade de ter um problema, de perder alguém, de enfrentar dificuldades que são próprias do meu temperamento, de dar encaminhamentos, né, às minhas questões, de maneira que eu possa conseguir superar. É a gente não se sabotar. Perdoar está diretamente ligado à nossa inteligência emocional, sim. Acatar o prejuízo, né, e dar a volta por cima é inteligência emocional. Então a vida me deu um tombo. Eu tinha tudo e de repente eu não tenho nada. Eu tinha fama, agora estou no esquecimento. E isso é inteligência emocional. Você ser capaz de administrar esses altos e baixos da vida. Ah, padre, mas como é que a gente faz para ter isso? Da mesma maneira como uma criança, para aprender a desenvolver a sua inteligência, ela precisa ter problemas, nós também vamos ter que passar pelas dificuldades que são próprias da vida,
para exercitar essa inteligência emocional. Não tem como. Os livros vão nos ajudar? Vão. A oração vai nos ajudar? Vai muito. A vida sacramental, a minha pertença àquela comunidade, o meu convívio. Mas é lá que você vai ter que enfrentar os seus problemas de relacionamento. Não é? A partir do momento que a gente tem problemas de relacionamentos, nós temos a oportunidade de desenvolver ou não esta tal inteligência emocional, essa estabilidade afetiva, que nos dá condições de viver os problemas sem que eles venham nos abater e nos destruir. É interessante, minha gente, que se você vai estudar os místicos, todos eles, sem exceção, falam da santa indiferença. O que é a santa indiferença? É você conseguir ter, você vai, luta, trabalha para que tudo dê certo. Se não deu, você tem que administrar aquilo com uma santa indiferença. Isso é, não vou permitir que isso venha me abalar mais do que deve. Vou viver ali aquele momento do dissabor, é natural, né? Nós também não somos aqui, não vou ficar incentivando você a viver uma mentira. Está com raiva, tem que sentir a raiva. Está chateado? Você tem direito de ficar chateado. Aconteceu uma coisa que está te entristecendo, tem o direito de sentir-se triste. Agora, cuidado para você não administrar essa tristeza, essa chateação, essa angústia, de maneira que você esteja se prejudicando. Administra do jeito certo, para ela durar o tempo que tem que durar e ir embora, e você continuar a vida. A santa indiferença nos faz justamente. Isso também é filosófico, né? Sêneca já dizia isso. Onde é que está a origem da ira? Sêneca, um filósofo grego, dizia: eu fico irado quando eu espero do outro um comportamento. Então o outro não corresponde àquilo que eu esperava dele. Eu me frustro e fico irritado com ele. O que Sêneca vai dizer? Que você tem que criar baixar essas expectativas. Tá bom, eu não vou esperar tanto do outro. Eu não vou esperar tanto porque ele tem o direito de falhar. E se ele falhar, eu já estarei preparado, porque eu já não estava esperando muito. Agora, se eu espero demais, se eu crio expectativas demais e quando acontece não é aquilo que eu esperava tanto, eu vou ficar frustrado. Agora, se eu não espero tanto e acontece algo que é maravilhoso, aí sim eu vou me surpreender. E Sêneca dizia que a diferença está justamente aí, em que se você não cria muita expectativa, a vida sempre vai lhe surpreender. Mas aí você pode parar e pensar, mas será que viver sem expectativas é possível? Eu acho que não é possível. Nós sempre vamos expectar, né? Estou esperando. Agora, você precisa criar dentro de você um mecanismo, e a gente vai aprendendo com a prática, com a vida. Não tem como, isso não é da noite para o dia. De você diminuir um pouco o tempo da frustração, o tempo que você dedica à sua chateação quando as coisas não estão dando certo. Eu sou assim, eu não estou não estou dizendo uma coisa que eu não procuro fazer. Às vezes eu me irrito muito fácil, fico muito impaciente. E hoje eu tenho tido quero ficar atento a isso, para que no momento que acontece, eu tenha condições de agir de maneira inteligente do ponto de vista emocional. Fiquei chateado, a situação me desagradou, eu não vou permitir que isso demore demais. Porque eu acho que isso é exercitar a inteligência. Volto a dizer, da mesma maneira como uma criança precisa fazer exercícios de matemática com problemas para poder aprender a fazer contas e ficar inteligente, o ser humano também precisa enfrentar os problemas emocionais para que depois de ter passado por eles, você perceba que você cresceu, que você já não é mais o mesmo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Queremos ouvir suas reflexões. Deixe seus comentários, inscreva-se para mais conteúdo e convide amigos a embarcarem nesta jornada conosco.
Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Padre Fábio, a insegurança, o medo, a ansiedade e o intenso conflito entre a razão e o mais profundo desejo do meu coração são sentimentos que sempre fizeram parte da minha vida e que me causaram muitos prejuízos em todos os campos da minha existência. Seja no campo familiar, seja no profissional, no afetivo. E eu decidi que eu quero me libertar de tudo isso, Padre. Quero mudar. Não aguento mais sofrer tanto. Vivo angustiado, deprimido, confuso e sem forças. Tudo que faço na vida costuma dar errado. Quero viver uma vida plena, quero ser feliz. Uma vida simples e sem complicações. É só o que quero. Certa vez ouvi, assistindo uma palestra do Senhor, que nascer dói e que nascer de novo dói ainda mais. Eu estou tentando nascer de novo, pois vivo uma vida de pecado e lhe confesso que realmente dói. Quero entregar minha vida a Deus e para tal que tenha forças, porque o que o mundo oferece é muito atraente, porém são ilusões e armadilhas. Peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me conduza numa direção a partir de tudo aquilo que eu partilho. Considero um rapaz bom, honesto, trabalhador, inteligente, querido, pela família, pelas pessoas, mas realmente estou precisando de uma mudança. E estou disposto a entregar a minha vida a Deus e a partir disso. Wanderson, lá de Pedralva, Minas Gerais. Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo testemunho, né, que também é uma partilha. Ao mesmo tempo que você fala das suas lutas, você fala também das suas esperanças. Isso é importante. Wanderson, na vida, nós precisamos descobrir o nosso lugar, né? Eu acredito que todas essas ansiedades que são próprias, não sei qual é a sua idade, mas sinto que você vive um momento de muitos conflitos. Todos nós passamos por isso, né? A psicologia chama isso de crise normativa. Por que é normativa? Porque é normal, todo mundo passa. Eu passo, você passa, o Ivanilson passa, as pessoas que estão aqui. Existem algumas fases da nossa vida que essas crises são mais agudas. A primeira grande crise, por exemplo, que nós enfrentamos, do ponto de vista existencial, é justamente a adolescência. Porque na adolescência a gente vive uma fase de transição. A gente já não é mais a criança que era, mas também a gente ainda não é o adulto. Então essa fase é uma fase de desconforto existencial. Todo mundo que convive com um adolescente sabe. O adolescente é meio revoltado, né? Ele acha que o mundo está todo errado, ele não se sente compreendido por ninguém. Fase normativa, faz parte da vida. Quando nós vivemos essas fases, e ela pode vir em outros momentos da vida, existem alguns profissionais que dizem que todo final 9, para nós, será sempre de conflito. Porque nós estamos finalizando uma fase da vida, começando outra. 9, 19, 29, 39, 49, 59, e os que têm a graça de depois chegar até o 99. Toda vez que nós passarmos por essas transições, é natural que a gente viva. Mas é natural também que a vivência desses conflitos e a experiência saudável dessas crises venha nos colocar num contexto de sabedoria para que a gente não pense que esta crise é a vida. É uma diferenciação muito difícil de fazer, mas nós precisamos fazer. A crise que eu estou vivendo não pode ser confundida com a vida que eu tenho. Às vezes ela pode ser muito volumosa e me dar essa ilusão de que toda a minha vida está em crise. Não. Às vezes eu tenho uma ou outra crise, por exemplo, no contexto familiar. Posso ter uma crise de fé, no meu contexto religioso, espiritual. Posso de repente ter uma crise com um amigo, né? Posso de repente ter uma crise com o namorado, com a namorada, com o irmão. O grande problema é quando aquele ponto, aquela situação pontuada, começa a abranger a vida toda. Aí então, o conflito que você teve na vida afetiva começa a atrapalhar a sua vida profissional, sua vida familiar, sua vida espiritual.
Aí a crise é como se fosse um rio que recebeu água demais, não cabe dentro dele. O que ele faz? Ele transborda. O que nós precisamos fazer? Administrar bem a crise. Como? Primeiramente, descobrir por que ela existe. Por que eu estou angustiado? Por que eu estou tão deprimido? Por que eu estou tão cheio de ansiedades, inseguranças, medos? Que são as palavras que você usou. Por que tudo isso hoje é presente na sua história? Então, ao invés de olhar tudo isso de maneira muito completa, muito totalizante, né? Tente particularizar onde é que nasce esse desconforto. É claro que ele tem uma origem. É claro que ele tem uma causa. A gente sabe que não adianta nada a gente tentar cuidar do efeito se a gente não sana a causa. Não é assim a vida? Se eu tenho uma infecção, não adianta eu só tirar a febre. Eu tenho que descobrir a causa da infecção e trabalhar a causa dessa infecção, que naturalmente a febre vai embora. Crise geralmente é uma febre. É uma febre que vai doer em nós e que vai retirar a nossa tranquilidade, porque alguma coisa está em desarmonia. E aí, meu filho, você precisa saber. Pode ser que a sua crise esteja diretamente ligada ao seu desconhecimento ainda de qual é o seu lugar no mundo. Minha gente, é tão importante isso. A vida precisa nos encaminhar para esse conforto. Eu acho que todos nós merecemos isso. Num determinado momento, você ter aquela satisfação de saber: eu estou no lugar certo. Escolhi certo. Tenho problemas, mas estou no lugar certo. Porque a gente não vai tolerar as dificuldades se a gente estiver no lugar errado. Se a gente estiver no lugar certo, se a gente estiver fazendo da nossa vida aquilo que a gente realmente sabe que deveria fazer, as dificuldades que serão próprias deste contexto serão facilmente administradas. Muita gente não consegue administrar o momento presente difícil, justamente porque tem consciência que está fazendo um erro terrível, está cometendo um atentado contra a própria vida. É aquela velha história: meu Deus do céu, eu estou desperdiçando a minha vida com uma profissão que não me satisfaz. Eu estou comprometendo a minha felicidade num estado de vida que não me realiza. É como se em um determinado momento da minha vida eu descobrisse que eu sou um padre infeliz, que eu não deveria ter sido padre, que eu fui padre por acidente. Seria terrível. Da mesma maneira como alguns colegas meus descobriram que ficaram padres não porque queriam, porque foram empurrados no próprio processo formativo, ou porque não tiveram coragem de sair do seminário, não tiveram coragem de contrariar a mãe, contrariar o pai, a madrinha que já tinha escolhido, que já tinha comprado o paramento para ele, e depois estava lá, numa vida de infelicidade, de irrealização, dando um contra-testemunho terrível. Por quê? Aí todas as dificuldades que são próprias da vida do padre, ele não vai tolerar. Por quê? Porque ele não queria ser padre. Ficou padre por acidente. É como casar com a pessoa errada também. Não queria casar com aquela pessoa, não a amava o suficiente. É por isso que quando vierem as pequenas crises, o casamento vai por água abaixo. Só vai poder suportar as grandes dificuldades, as pequenas lutas do dia a dia, grandes e pequenas, se a gente souber que nós estamos no lugar certo. Se eu estou vivendo a minha vida do jeito certo. Isso é importante. Descobrir qual é o nosso lugar no mundo e fazer de tudo para que nós tenhamos o direito de estar lá, vivendo do jeito certo, nessa coerência existencial. Mesmo porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos capacita de dons, de possibilidades, para que a gente possa se encaminhar para o lugar certo e lá a gente se realizar. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade.
Se quer apoiar o nosso canal e contribuir para a produção regular de conteúdo envolvente, é simples. Basta acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar adquirir algum produto. Com esse ato simples, você estará nos proporcionando um apoio essencial. Se um cachorro fosse professor, você aprenderia muitas coisas com ele. Por exemplo, quando alguém que você ama chega em casa, corra ao seu encontro. Nunca perca uma oportunidade de ir passear. É verdade, o cachorro está sempre pronto, né? Você abriu a porta, ele já... E nós nem sempre, né? Às vezes nós estamos lá debruçados no sofá, naquela preguiça, roncando, fumando. Nunca perca, então, uma oportunidade de passear. E a primeira, quando alguém chegar em casa, corra para receber aquele que chegou, assim como o cachorrinho faz. Permita-se experimentar o ar fresco do vento no seu rosto. Mostre aos outros que eles estão invadindo o seu território. O cachorro fica meio bravo, né? Tire uma sonequinha no meio do dia, 15 minutos, e espreguice antes de levantar. Essa, se a gente pudesse, faria todo dia e toda hora, né? Corra, pule, brinque, aproveite a vida. Tente se dar bem com o próximo e deixe as pessoas te tocarem. Não mordam quando um simples rosnado resolve a situação. Eu achei essa frase ótima. Não morda quando um simples rosnado resolve a situação. É verdade. Vez em quando nós temos que dar uma rosnadinha para lembrar que a gente também está vivo, né? Mas não morde com muita facilidade. Não perca a paciência com muita facilidade. Um bom rosnado já serve. Já vai resolver o seu problema. Em dias quentes, pare e role na grama. Beba bastante líquidos e deite debaixo da sombra de uma árvore. Eu acho que você deveria pular essa segunda parte, role na grama, porque eu acho que muita gente não vai ficar nem bem fazendo isso. Beber bastante líquidos, continue aprendendo com os cachorros. Deitar debaixo da sombra de uma árvore, se você tem essa árvore com a privacidade para você deitar, eu também recomendo. Quando você estiver feliz, dance, aproveite e balance todo o seu corpo. Como a gente não tem rabo para balançar, tem que balançar o corpo mesmo. Este movimento na vida é importante demais. Você se exercitar, você ter uma vida dinâmica, né? A não ser que você tenha aquele cachorro preguiçoso que só levanta os olhos assim de vez em quando para ver se chegou a comida. Nós não estamos falando desse cachorro não, tá? O cachorro que nos ensina é aquele cachorro ágil, que está sempre pronto para fazer alguma coisa. Ou para vigiar, para proteger, para ser feliz, para correr com o dono. O cachorro preguiçoso não entra aqui não. Não importa quantas vezes o outro te magoa, não se sinta culpado. Volte e faz as pazes novamente. É verdade, né? O cachorro você pode magoá-lo, ele tem sempre uma reserva para poder oferecer àquele que o magoou. Aliás, outro dia eu estava vendo um e-mailzinho, uma piadinha, um pouquinho maldosa, mas eu achei boa, vou contar aqui. Qual é a diferença entre a sua esposa e o cachorro? Qual é a diferença entre a sua esposa e o seu cachorro? Você sabe? É simples. Só deixar os dois trancados dentro do porta-mala do carro e abrir. O que te receber com alegria. Deixa trancado uns segundos, uns 2, 3 minutos. Na hora que você abrir, você vai ver quem vai estar alegre por ter te encontrado. Aí é o cachorro. Aproveite o prazer de uma longa caminhada. Oh, meu Deus do céu. Gente, quantas vezes na nossa vida o nosso processo de conversão vai começar a acontecer no momento que a gente começa a fazer uma caminhada. Primeiro porque a caminhada é uma purificação da mente, né? Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu fazia todo santo dia. Eu era muito fiel a essa atividade. Morava perto da Lagoa da Pampulha, morava ali no Jaraguá, no Planalto, mais precisamente, e eu fazia uma caminhada ali na Lagoa da Pampulha. Inclusive, ao estar em Belo Horizonte na semana passada, eu fiquei lembrando dos meus tempos de caminhada. Você sabe que era naquele período de 45 minutos, 1 hora, que eu fazia toda a minha higiene mental, que eu jogava tudo fora, e andando e permitindo que o vento do final da tarde, né, aquele momento de caminhada,
pudesse não só fazer bem ao meu corpo, mas também fazer bem à minha alma. Às vezes nós vamos ficando pesados demais, né? E quando está pesado demais, sabe o que você faz? Toma um banho, troca de roupa, vai fazer uma caminhada de uns 20 minutos, escolhe um lugar que seja mais tranquilo. Se você tem um carro, pega o carro, vai até lá. Se não tem, pega uma bicicleta. Escolha um lugar para você ficar andando sozinho, quem sabe fazendo uma caminhada num ritmo bom para trabalhar também o cardiovascular. E ali naquele momento você vai ter a oportunidade de jogar fora os seus excessos. Faz muito bem à nossa vida. Todo mundo que tem o hábito da caminhada, seja de manhã, seja à tarde, no horário que você puder, sempre faz bem ao corpo e à mente. Se alimente com gosto e entusiasmo. Coma só o suficiente. É verdade. O cachorro, depois que ele está saciado, não adianta ficar oferecendo muita coisa para ele. Ele vai olhar, pode ser o prato mais saboroso, que ele vai olhar e ele vai desprezar. Nem sempre nós somos assim, né? Comemos, aí passa um pudim, depois de você ter comido todo, os olhos já vão na direção do pudim e já arrancam um pedaço dele. Você já começa a comer com os olhos, né? Ou então passa aquela leitoa, aquela maçã na boca, você já acabou de comer o seu bifinho grelhado, tudo light, aquela saladinha, mas aí você vê aquela maçã, a maçã na boca da leitoa, e na verdade você quer a leitoa, a maçã não lhe interessa, mas aí já vai, corre atrás da leitoa e já come mais uma fatia. Comer demais nos mata aos poucos, né? Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação também. Seja leal. Seja leal aos seus amigos, às pessoas com quem você trabalha. Seja leal até com aquele que você encontrou pela primeira vez. Sabe, minha gente, eu tenho experimentado o quão é bom na vida a gente confiar nas pessoas. Às vezes eu encontrei aquela pessoa, hoje ela está fazendo um orçamento para mim. Eu preciso do serviço dela. Ela fez um orçamento, eu peguei. Como é bom a gente não desconfiar, né? Mas eu dependo da lealdade do outro. Se eu apreendo esta lição, se eu trago para a minha vida, eu quero ser leal, eu quero ser verdadeiro, eu não quero tirar proveito de ninguém, não quero trair ninguém, eu não quero enganar ninguém. Se a gente faz esse compromisso, se a gente vive esse compromisso, e o outro também, o mundo fica melhor. Quando o outro é leal, até mesmo com aquele que ele nunca viu na vida. Está me passando um orçamento e eu confio. Outro dia eu estava vendo uma reportagem na televisão, né? Eles pegaram uma máquina de lavar roupa, arrancaram uma coisinha lá só, coisa simples, um pneuzinho, deslocaram e começaram a chamar os técnicos. E aí, para testar a honestidade do técnico, porque quando você não sabe, eu não sei nada de máquina de lavar e não tenho obrigação de saber. Mas aí aquele negócio não está funcionando, que ele para, a gente olha para aquilo e fala, e agora, meu Deus do céu, o que será que está acontecendo com isso? Aí todos os técnicos que passaram, todos eles, é um não sei o que no motor, aí o outro, é provável que seja a corrente do não sei o que. Tudo aquilo ficava um absurdo para a reforma. Até que enfim chegou um honesto e falou assim, não, sua máquina de lavar não tem absolutamente nada de errado. É apenas esse pinozinho que está separado. Alguém deve ter retirado sem perceber. Era uma coisa simples, todos os outros técnicos haviam percebido, mas estavam aproveitando da situação. Isso é triste. Eu me lembro que a reportagem mostrou, eram mais de 8 desonestos e apenas um honesto, e a senhora ainda perguntou para ele, quanto eu devo ao senhor? Ele olhou e falou assim, não, nada, porque não tem nada para arrumar. Eu só ajuntei os 2 fios que estavam desligados. Na vida, isso é uma riqueza que não tem preço. Não é verdade? Quando você encontra alguém que é leal, alguém que é fiel, alguém que não lhe engana, alguém que não lhe trai. É uma riqueza maravilhosa a gente confiar nas pessoas, porque é um inferno a desconfiança. Quando você começa a pensar que o outro possa estar te enganando, que o outro está cobrando mais do que ele deveria cobrar, que o outro está aproveitando de você, é muito triste. Não é assim? Portanto, seja leal. Eu quero ser leal o tempo todo. Quero ser leal com as pessoas que estão comigo, quero ser honesto com elas, quero ser verdadeiro. E se a gente assume esse compromisso, que os cachorros têm, é natural do cachorro ser leal ao seu dono. Se a gente aprende isso com eles, a gente então começa a mudar este mundo. Nunca pretenda ser aquilo que você não é. Se bem que eu conheço um cachorro que ele acha que ele é grande, ele acha que ele é valente, não tem um cachorro assim?
aquele fustrica, né, desse tamanhinho. Mas geralmente o cachorro sabe quem ele é e sabe do que ele pode. A gente precisa empenhar a nossa vida, empenhar a nossa força em ser quem a gente é. Tem muita gente que desperdiça a própria vida querendo ser outra pessoa. Fica prestando atenção no que o outro tem e não olha para aquilo que tem. Fica olhando o tempo todo para o jardim da casa do outro, mas não observa o terreno que tem e o jardim que ele mesmo pode fazer. Fica com inveja do namorado que a outra tem, fica com inveja do marido, fica com inveja do emprego. Pare. Toda vez que a gente fica vivendo da inveja, toda vez que a gente fica invejoso, nós de alguma maneira somos menos, nós diminuímos a nossa capacidade de ser. Porque a gente está gastando energia com um sentimento que não agrega absolutamente nada. A inveja não faz ninguém feliz. Nunca vi um invejoso ser feliz. Por outro lado, já encontrei pessoas que não tinham muitas coisas, que não tinham muitos dons, mas que conseguiam ser felizes com aquilo que haviam recebido. Por quê? Porque trabalhavam bem, articulavam bem aquilo que era. Se empenhavam em ser aquilo que elas são. Isso é muito importante. A gente não perder a oportunidade de ser quem a gente é. E o mais importante de tudo, quando estiver nervoso ou triste, fique em silêncio. Fique por perto. Não, quando alguém estiver nervoso ou triste, fique em silêncio, fique por perto e mostre que você está ali para confortar. A amizade verdadeira não aceita imitações. Muito bonito, tá vendo? O cachorro nos dá uma lição maravilhosa de vida. Nós podemos aprender com eles e nós podemos trazer para o contexto da nossa humanidade a sabedoria dos animais. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa. Deus misericordioso abençoa este momento em que nos preparamos para ver este vídeo. Concede-nos a clareza mental para compreender as lições que serão compartilhadas e a força de vontade para aplicá-las em nossa jornada. Que esta mensagem seja um farol de esperança, orientando-nos em direção à paz e à verdade. Que nossos corações sejam tocados e nossas mentes sejam enriquecidas pelo conhecimento que ela oferece. Amém. Veja bem, a igreja define como pecado mortal o pecado que tem uma gravidade maior. Nós cometemos todos os dias aquilo que nós chamamos de pecados veniais, né? São pecados mais leves, que não têm tanto comprometimento. E aí a igreja ensina, você tem lá no catecismo uma lista grande de como compreender essa distinção. Mas o que eu acho mais interessante é a gente mergulhar no conceito de morte que o pecado mortal sugere. Existem algumas atitudes pecaminosas que nós vamos assumindo ao longo da nossa vida que são capazes de nos matar aos poucos. Nós podemos atentar, por exemplo, contra o nosso corpo. Isso é um pecado mortal. Atentar contra a minha vida, assim como roubar. Tudo isso pode gerar a morte física. Mas eu também posso assumir posturas no meu dia a dia que são capazes também de matar muitas coisas dentro de mim que não estão ligadas à minha vida física, né? Um pecado pode, por exemplo, matar dentro do coração de uma pessoa a esperança, pode matar a paz. E aí nós vamos desdobrando esse conceito de pecado mortal em todas aquelas atitudes humanas que são capazes de causar e de gerar uma destruição. Muitas vezes nós
perdemos um pouco o hábito de explicar o que é o pecado, as consequências do pecado, essa distinção de pecado, né? O que é um pecado venial, o que é um pecado mortal. Agora, o mais importante é a gente descobrir que na compreensão destes pecados, nós precisamos descobrir um jeito de nos converter, isto é, deixar de permitir que aquele pecado continue me matando ou matando as pessoas que estão ao meu lado. Eu não tenho dúvida, minha gente, de que a sociedade contemporânea, essa, né, do nosso dia a dia, está assumindo cada vez mais uma gama de pecados mortais e que nós estamos convivendo com esses pecados como se eles não fossem mais pecados. Nós socializamos muitas atitudes ruins, né? Nós nos acostumamos a estas coisas ruins. E nós nos acostumamos a este processo de morte que essas atitudes vão trazendo na nossa vida. Um exemplo disso são os vícios que estão socializados. Nós convivemos todos os dias com o álcool. Será que a gente não poderia hoje pensar que o vício do álcool é um pecado mortal? Eu considero. Por quê? Ele gera, primeiro, a destruição de uma saúde, de uma pessoa que está destruindo a sua saúde através do álcool. O álcool é uma substância tóxica que faz muito mal ao organismo, que vai matando uma pessoa aos poucos. Aí você passa para o outro lado da destruição. Você tem lá um pai de família que é alcoólatra. Você tem uma mãe de família que é alcoólatra. Hoje você tem um adolescente que é alcoólatra. Por quê? Porque ele aprendeu a beber socialmente. Veja bem, foi negligenciada esta informação. Deixamos de ensinar os nossos adolescentes que o vício faz mal, que o vício mata, ou então deixamos de apresentar aos nossos adolescentes oportunidades de ser uma pessoa com um pouco mais de bom gosto, para optar um pouco mais pela vida. E aí aquela pessoa começa a se destruir. Quando nós temos uma pessoa se matando fisicamente, nós temos também outras pessoas morrendo espiritualmente. Porque é muito triste você ver uma pessoa que você ama, embriagada, sem o controle da própria vida, incapaz de tomar decisões importantes, porque o álcool ele vai fazendo isso com a pessoa, ele vai minando a sua capacidade de amar. A capacidade de se amar e depois a capacidade de amar o outro. Pode observar, o alcoolismo ele vai entrando na vida de uma família e ele vai espalhando o desamor. É uma coisa terrível, é um pecado mortal dos nossos dias, socializado. Por quê? Por que é socializado? Porque nós abrimos as geladeiras das nossas casas e nós vemos que as cervejas estão lá, ou nós abrimos os armários da nossa casa e a gente vê que as garrafas de uísque estão lá. É o diabo silencioso, né? Mas de vez em quando ele fala quando nós abrimos aquelas tampas, quando nós servimos os nossos copos. Porque pode até num primeiro momento, minha gente, ser socialmente falando, eu estou bebendo socialmente, só que depois a gente vai perdendo o controle disso. E aí nós vamos destruindo as estruturas da nossa casa. E hoje é alarmante, se você vai ver aí o índice de adolescentes que já estão viciados no álcool. De jovens que estão com as vidas destruídas por causa do álcool. Nós não temos o direito mais de ficar calado diante de uma situação dessa. E você tem toda a razão quando você fala que na sua época você escutava falar sobre isso. É verdade. São os males que estão crescendo nos nossos dias e que nós estamos ficando calados para eles. Veja bem o cigarro, né? O cigarro é outro pecado mortal. Porque é um vício que destrói a saúde de quem fuma, a saúde de quem está do lado. Os vícios são pecados mortais. A mentira, não essa mentirinha do dia a dia, que isso também é horrível, mas a calúnia. Muitas vezes nós podemos destruir uma pessoa por causa de uma calúnia. Nós já falamos sobre isso aqui, nesse mundo globalizado, né, de internet, onde uma notícia, muitas vezes dita por uma pessoa irresponsável, cai na rede. Aquela pessoa é vítima do que não disse e que o outro disse que ela disse. É uma coisa terrível.
O mal está presente. Muita gente está fazendo a opção pelo mal, está usando da internet para poder socializar o que é ruim. Nós vamos pecar com essas pessoas no momento em que a gente encaminha aquela mensagem, no momento em que nós também ajudamos a fofoca a criar corpo. São comportamentos. Muitas vezes nós temos um apego possessivo pelo outro, né? Nós temos uma relação de apego que é um pecado mortal. Por quê? Porque nós geramos morte na vida da pessoa. Nós não permitimos que ela seja melhor. Nós amarramos aquela pessoa em nós. Então o pecado mortal, ele pode ter muitas faces. Ele pode ser este crime que nós vemos acontecer quando alguém pega uma arma e mata o outro, mas ele pode também estar costurando uma relação afetiva, quando você percebe que o outro está tomando posse da pessoa, quando o outro está de maneira muito irresponsável acampando territórios da vida do outro que ele não tem direito. É pecado mortal quando um pai negligencia a responsabilidade de educar um filho. É pecado mortal quando uma mãe deixa que o filho faça o que quer, porque não quer ter problemas, não quer choro na cabeça. Então são muitos os pecados que são mortais na nossa vida. Basta a gente pensar, aquele gesto, aquela atitude gerou morte em mim, gerou morte no outro. Aquela atitude teve uma repercussão muito negativa, o que eu fiz feriu, o que eu fiz machucou. E aí nós vamos ter todo o contexto do pecado mortal diante dos nossos olhos. Os que nós já estamos acostumados a saber que são mortais e aqueles com os quais nós convivemos e socializamos na nossa vida. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Tenho uma dúvida que ultimamente venho me questionando. Quando temos um objetivo, uma meta, traçamos planos e ideias para atingir tal objetivo. Mesmo quando passamos por alguma dificuldade, geralmente procuramos meios de tentar solucionar, sair ou passar da melhor maneira por aquele momento. Tudo isso nos leva a uma posição de pedir a Deus que nos ajude na conquista daquele objetivo ou na solução de um determinado problema. Sempre escutamos nas pregações, nos grupos, encontros de jovens, nas letras de canções e na própria palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso, tão bondoso, que te dá a liberdade de pedir. Pedir em suas orações o que deseja, o que necessita. Pedir e recebereis, está escrito na Bíblia. Coloca tuas mãos em posição de receber para que Deus lhe entregue bênçãos, graças. Mas o que me deixa confuso é que ao mesmo tempo que ouvimos e refletimos tudo isso, também em outros momentos, em canções, palestras e tudo mais, ouvimos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que tem um cuidado tão grande conosco, bem mais que com os lírios do campo, que precisamos deixar Deus guiar e conduzir nossa vida. E muitas vezes queremos ser Deus de nós mesmos. Quando estamos ali lutando por algo, batalhando, pedindo que Deus nos ajude, nesta ou naquela dificuldade, entendemos que para ser assim, ficamos felizes, logo lembramos de agradecer. Mas quando começa a ter pedras no caminho, dificuldades para se atingir aquele objetivo, devemos entender que aquilo não é para ser do jeito que queremos? Ou estamos desistindo diante do primeiro obstáculo? Será que Deus não colocou aquele obstáculo para passarmos e chegarmos mais fortes e confiantes lá no fim? Se desistimos logo no início, pois pensamos que Deus não quer daquele jeito, não estamos sendo fracos diante do primeiro obstáculo? Primeira coisa, minha filha, nós temos que entender que a vida humana é o lugar que Deus escolheu para agir.
Não há nada de extraordinário nessa ação de Deus aqui neste aspecto. Sabe por quê? Porque tudo pode ser um lugar de revelação. Da mesma maneira como Moisés ficou encantado com aquela sarça ardente, nós precisamos entender que o tempo todo na nossa vida existem algumas sarças também ardendo diante dos nossos olhos. Quais são essas sarças? Os fatos, os acontecimentos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Como é que nós podemos nos posicionar diante de tudo o que a gente... Lembra que a gente falava na semana passada? Que nós temos o eu ideal e o eu real? Que muitas vezes a infelicidade nasce justamente quando nós não conseguimos concretizar no eu real aquilo que nós temos como eu ideal. É assim que Deus age em nós. Nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que nós possamos realizar, para que nós possamos viver na nossa vida essa satisfação de ser quem a gente é. Para isso que a gente pede, para isso que a gente reza, não é verdade? A gente sempre pede a Deus que nos ajude a abrir os caminhos, a gente sempre pede que Ele nos ajude a encontrar a melhor solução. Mas aí vem o conflito, que realmente em muitos textos bíblicos, em muitas canções que nós cantamos, nós dizemos que a gente não precisa pedir, que Deus já sabe tudo. Então fica um conflito. Como é que eu vou pedir se Ele já sabe tudo? É aí que está a beleza da oração. Porque a oração, ela não precisa ser um texto lógico. A oração é o desabafo que nós fazemos diante de Deus. É o desabafo que nós realizamos diante dele, confiando a Ele as nossas realidades. E aí, no meio da oração, a gente acaba dando um palpite para que Deus pudesse fazer do jeito que a gente acha que é melhor. E aí a gente pode parecer que nós somos Deus de nós mesmos, né? Mas tudo depende da maneira como nós entregamos para Ele, Alessandro. Veja bem, entregar as situações para Deus é, antes de qualquer coisa, a gente não abrir mão das responsabilidades que são nossas. Se eu apresento, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu preciso passar neste concurso. Aí eu apresento essa situação para Deus. Eu quero passar. E para passar eu preciso estudar. Então eu faço a minha parte. Tenho a minha vontade e tenho o meu empenho ajudando essa vontade a ser concretizada. Mas aí também a gente precisa confiar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos se passar neste concurso é o melhor para nós. Não é assim na vida? De vez em quando nós insistimos em pedir para Deus aquilo que nós queremos. Eu quero passar neste concurso e para isso me empenho. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é aquilo que eu estou desejando. É por isso que é importante que a nossa fé seja sempre histórica, concreta. A fé concreta passa o tempo todo pelo bom senso. Antes de pedir a Deus, eu preciso filtrar o meu pedido. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus fere as regras do bom senso? Esse é um bom discernimento. Antes de pedir a Deus, converse com você mesmo. Quanto mais você... Isso é estado de oração também, viu? A oração não é só uma conversa com Deus. A oração é também uma conversa íntima que você realiza com você. O que é o exame de consciência? Uma conversa que você estabelece com você mesmo. Começa a pensar lá no que você fez de errado, no que poderia ter sido diferente, não é? E aí você pede perdão a Deus, mas precisou antes passar pela conversa sua com você. Muito interessante isso. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que a gente ainda não mastigou, aquilo que a gente ainda não refletiu, aquilo que a gente ainda não sabe se verdadeiramente é o melhor passo para a nossa vida. Minha filha, as dificuldades, os obstáculos, você pode até dizer que Deus que colocou. Você pode dizer, os obstáculos da vida fazem parte do processo. Tudo na vida está diretamente ligado a Deus, nós acreditamos assim. Mas os obstáculos são processos naturais da vida, da existência. Nós somos precários, a vida tem precariedades, e os obstáculos fazem parte dessa precariedade. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu não sei inglês. Eu vou abrir, aqui não, porque não é um livro, isso aqui eu vou ouvir. Vamos pegar um livro para ficar melhor.
um casal especial, os pais de Santa Teresinha. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu pego e descubro que eu não sei ler o livro. Eu preciso do conteúdo do livro, mas eu não tenho a capacidade de ler em inglês. Isso é um obstáculo natural. É Deus que colocou? Não. Processo natural da vida. Quem não estudou inglês não sabe inglês. Se eu quiser mergulhar no conteúdo do livro, eu terei que fazer um curso de inglês. Então está aqui. Eu identifico naquela minha dificuldade, naquele meu obstáculo, uma atitude que pode me ajudar a superar o obstáculo. Não adianta nada eu ficar rezando, pedindo a Deus que me ajude a ler esse livro, se eu não faço o meu estudo do inglês. Não é assim? Então veja bem, a ação de Deus na vida humana sempre vai pedir uma resposta. Deus me abençoa, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidades, mas eu tenho minhas precariedades. Sou preguiçoso muitas vezes, não tenho ânimo de pegar aquele livro, de ir até o final. Você sabe disso. Eu não estou falando de uma coisa que você não experimenta. Quantas vezes na vida você deixou de experimentar situações maravilhosas porque lhe faltou disposição para elas? Estou com preguiça de acordar cedo, eu não dou conta, fico cansado demais. São os obstáculos, o contexto da vida. Não é assim? Mas aí, a partir do momento que você tem uma meta, você se sente abençoado por Deus, porque a vida é uma bênção. Só de estar aqui, de ter a oportunidade de fazer esse programa, isso para mim já é uma bênção. Eu estou com saúde, eu estou sem nenhuma dor, eu estou com disposição, eu estou feliz, tudo isso é bênção. Aí eu venho, faço o programa de direção espiritual, me encontro com você. Pode ser que você esteja um pouco desanimado, mas aí assistindo o programa você fica um pouco mais feliz, um pouco mais animado, escuta alguma coisa que eu disse aqui, que de repente lhe motiva, e aquele obstáculo que antes você tinha, parece que foi eliminado, porque alguma coisa mudou dentro de você nessa sua disposição. É assim na vida, Alessandro. O obstáculo ele sempre vai existir para que nós possamos crescer. Se eu descubro que eu não sei inglês, aceito o obstáculo como um desafio e não como uma pedra de tropeço, eu vou me utilizar daquele obstáculo para poder ir além. Vou partilhar agora a minha vida. Eu sou um rapaz, já um moço, um homem feito, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu sou um rapaz que nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga, uma cidade que eu amo muito. Minhas raízes estão todas lá. Nasci na beira do rio Mata Cavalo, perto do rio Formiga, que é o encontro dos dois rios. Uma região extremamente simples, sem muitas oportunidades. E quais foram os primeiros obstáculos que eu enfrentei na minha vida? Processo, são obstáculos naturais de uma pessoa que nasce naquele lugar. Aí eu olho para os meus vizinhos lá, para muita gente que conseguiu superar os obstáculos do contexto, que foram além, que superaram. Não é que deixam de amar o lugar, não. É que sabem partir de um jeito certo. Porque quem sabe partir de um jeito certo, reconhecerá sempre o lugar de onde saiu. Eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, os meus obstáculos. É natural que eu não tivesse estudado, é natural que eu não tivesse descoberto o sabor da literatura. Mas desde pequenininho eu era teimoso. A vida era muito contrária a mim. Eu não estou reclamando não, estou apenas partilhando. Tive muita dificuldade na vida, muita mesmo. Muitas restrições, de todas as que você puder imaginar. Só que, graças a Deus, Deus me deu o dom de sonhar. Me deu uma natureza melancólica, criativa, e me ajudou a sonhar. Só que aí o que eu fiz com o sonho que Deus deixou em mim? Eu quis vencer os obstáculos que eu tinha. Sabe, minha gente, hoje como padre, esse é o meu principal aprendizado. O que eu quero realizar na vida das pessoas que eu encontro é aquilo que eu sei que Deus realizou na minha. Eu sei a matéria frágil
da qual eu sou feito. Mas eu não desisto. Isso é o mais bonito na vida, quando nós sabemos que nós temos o direito de não desistir, por mais precário que você seja, por mais precária que seja a matéria humana que está aí no seu coração, que te impede, que te impossibilita, é possível. Eu fico tão feliz e tão comovido quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Como aquela história da mulher que eu contei na semana passada, que não tem o dinheiro para comprar os livros, e ela vai todos os dias na livraria e aos poucos ela vai lendo o livro que ela quer. Só que ela precisa vencer o obstáculo de sair de casa, de ir até a livraria, de passar pela vergonha de estar ali todos os dias. É assim. O obstáculo, ele tem que ser um objetivo para a gente vencer, para a gente ir além. E você sabe que eu estou vivendo um tempo da minha vida muito interessante. Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu recebo pelo o reconhecimento do próprio trabalho que eu faço hoje como evangelizador, mais saudade eu sinto da minha terra. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou tendo saudade dos meus antigos, sabe? Saudade das coisas que de repente hoje eu não tenho tanto contato mais. Saudade dos meus amigos de infância, do lugar onde eu nasci, né? Eu acho que isso é o processo bonito da vida, Alessandra. Eu tenho saudade daquele tempo que foi difícil, das minhas lutas, da luta da minha família. Hoje eu fico feliz quando eu encontro os meus sobrinhos, os meus irmãos, percebendo que eles estão melhores, que eles estão se superando, não é? Porque aqueles obstáculos que são próprios da minha história, da sua história, eles não podem nos distrair. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sua presença é valiosa para nós. Nos diga o que achou deste vídeo nos comentários, inscreva-se para não perder os próximos capítulos e convide outros a fazerem parte desta comunidade. Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Sabe que às vezes a gente precisa não ter para saber o quanto é importante aquilo que a gente tem. Não é assim? Você também não faz a experiência de não ter para descobrir, né? De ter um período de ausência para descobrir um valor? Cada vez mais eu estou convicto de que o cristianismo é o tempo todo uma proposta de reflexão da própria vida, da existência, à luz da pessoa de Jesus. Por isso que a gente precisa conhecer Jesus. Porque quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente descobre quem a gente deve ser. É olhando para Jesus, é conhecendo a sua palavra, conhecendo o seu jeito de agir, o seu jeito de ser, que nós vamos tecendo a nossa cartilha diária da conversão. Você recorda quando você era menino, menina, e você começou a aprender, quando você começou a ter as primeiras lições na escola? Você não tinha uma cartilha? O que era a cartilha? Cartilha era um referencial do processo que você precisava viver para aprender. É assim? Lá nas primeiras aulas, você recebeu as suas lições e você tinha aquela cartilha como uma estrada que lhe faria chegar a alguns lugares. A cartilha, eu me lembro da minha. Consigo até lembrar da foto que tinha na capa. Chamava-se Caminho Suave. De suave não tinha nada. Né? É tempo de aprender. Uma outra cartilha que eu tive também. Qual era a importância dessa cartilha? Nos ajudar
ter um referencial para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse avançar. O cristianismo é também uma proposta de ser uma cartilha de crescimento. Sabe, minha gente, eu fico o tempo todo intrigado com essa questão, o quanto que nós precisamos crescer como pessoas. Como é difícil viver. Adélia Prado, né, minha poetisa favorita, que vocês já sabem, eu já falei tantas vezes dela, ela fala desse dilema de ser humano. Não é brincadeira ser humano. Ser humano dá muito trabalho. Ser humano é doloroso, é muito doloroso ser quem a gente é. Lidar com as nossas questões. Você sabe muito bem disso. Sabe, não é porque leu nos livros, não é porque você sente na sua carne, todos os dias da sua vida, o quanto você tem que lutar, dar conta das suas questões. Você sabe que nesse tempo de ausência do programa, o que mais me chamou a atenção, das inúmeras reclamações bem-vindas que a gente recebeu, era justamente essa. Me chamou a atenção essa questão. Ô padre, o programa nos ajuda a pensar na nossa vida, então tem que voltar logo. E eu fico feliz de saber que posso ser um pontinho aí dentro dessa sua cartilha. Como é que nós vamos conhecer o jeito de ser e de viver de Jesus se a gente não conhecer a pessoa de Jesus? Por isso que a gente precisa que a gente mergulhe no mistério do Cristo, para que nós tenhamos também a possibilidade de transformar o nosso coração, para ter a possibilidade de avançar neste conhecimento de Jesus, mas sobretudo de incorporá-lo na nossa vida. Por isso volta a frase que eu gosto muito. Quanto mais eu conheço Jesus, muito mais eu descubro quem eu devo ser. É o referencial da nossa verdade humana. Olhar para Jesus é a gente descobrir o que nós precisamos fazer para a gente ser diferente, para a gente ser melhor. O que você precisa mudar aí no seu coração para que você seja uma pessoa melhor. Todo mundo tem um cantinho do coração que precisa de reformas. Não foi assim com o nosso cenário? Ele começou a despencar aos poucos. Foi, Célia, ele despencou aos poucos, né? Um dia quebrou um pedacinho, não esse, né? Que esse tá todo bonito porque tá todo novo. Um dia quebrou um pedacinho de uma pilastra. Um dia quebrou um pedacinho da mesa. Eu me lembro que teve um dia que a gente não podia sentar, que a cadeira estava meio torta. É assim, as coisas envelhecem. Aquela poltrona de vaca que era linda no início, depois ficou uma coisa horrenda, né? Foi assim? Aquela vaca mugiu muito aqui no cenário. Foi muito tempo que ela ficou aqui. Mas veja bem, chegou um momento em que a gente descobriu que já não era mais funcional. Aí é o tempo da reforma. Você já observou que a mesma coisa acontece com a gente? Que de vez em quando a gente também dá defeito? A gente dá uns enguiços de vez em quando. E se a gente não conserta? Eu me lembro. O cenário foi ficando velhinho aos poucos e a gente foi vendo o envelhecimento dele, só que a gente estava ocupado com tantas coisas e a Canção Nova tem tanta demanda que acabou a gente não fazendo a reforminha que precisava fazer para que ele não despencasse tanto, e é o que acontece com a gente. Muitas vezes nós também vamos estragando um pequeno detalhe. E se a gente não conserta o pequeno detalhe que está estragado, depois você fica uma peça inteiramente estragada, aí ninguém dá conta. E aí é o grande problema. Porque eu não tenho como falar assim, nós vamos jogar você fora e vamos fazer. Não. É a partir do que existe que a gente pode mudar, do que a gente pode transformar. E eu acredito nisso. É nessa antropologia que eu resolvi acreditar. Eu acredito na proposta de Jesus. O ser humano tem jeito. Você pode até ter um momento de desânimo, de pensar, não vou ter mais jeito. Tem sim. Descubra o pedacinho aí do seu coração, da sua personalidade, que pode ser modificado, e não tenha medo da luta. Trabalhe para que isso que em você está prejudicado e fragilizado seja consertado. Nós acreditamos nessa possibilidade. Mas qual é o nosso referencial para a gente consertar? Porque às vezes a gente, na tentativa de consertar, a gente piora. Olhe para Jesus.
É por isso, minha gente, que a nossa palavra aqui não tem sentido se ela estiver desvinculada de Jesus. Porque na hora que você desligar a televisão, na hora que essa luz se apagar, que esse cenário novo e bonito não estiver mais diante dos seus olhos, é você e Jesus. Aqui o programa pode até lhe ajudar a descobrir aquilo que em você pode ser diferente. Mas o construtor é Jesus. É Ele que vai lhe ajudar nessa reforma. É Ele que vai trabalhar todas as mudanças que o seu coração precisa. E sabe que é muito bom a gente pensar que é Ele que faz. Porque Ele nos ama. E quem nos ama nos reforma do jeito certo. E a nossa proposta continua a mesma. Ajudar no processo da reforma interior, da restauração interior, de todas as pessoas que estão ligadas conosco. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.